O apocalipse da noite eterna. Uma semana depois, bateram a porta com urgência. Pensei que fosse a equipa de resgate, mas então, afinal era a minha sogra sanguessuga e a família do Carlos. O meu marido Lucas agarrou no machete ao pé da porta. Levantei-me e fui abrir a porta. Um vento frio entrou com 3 figuras ensopadas. Era a minha sogra Marta e o meu cunhado Carlos e a minha cunhada Joana. Os 3 estavam a tremer, com os dentes a bater. Assim que a Marta entrou, bateu na coxa e queixou-se. O Carlos e a Joana não paravam de olhar à volta, com os olhos a percorrerem o lume e os mantimentos. A ganância deles era quase transbordante. Fiquei a olhar para a cena em choque. De repente, memórias destes 3 da minha vida passada assaltaram-me a cabeça. O apocalipse chegou. A noite eterna e a chuva gelada espalharam-se rapidamente pela cidade. O mundo foi subitamente engolido pelas trevas. E não houve mais luz do dia. Toda a rede elétrica colapsou num dia. Cabos elétricos partidos pendiam como cincelos. A chuva gelada batia com força nos edifícios, formando camadas e camadas de gelo espesso. O vidro estilhaçava-se em fragmentos gelados. As ruas ficaram seladas pelo gelo. Os carros congelaram em grotescas esculturas de gelo. As pessoas amontoavam-se nos cantos. O bafo congelava instantaneamente. O Lucas e eu, juntamente com o nosso cão Max, mal conseguíamos sobreviver em casa. Foi então que a Marta e os outros 2 vieram pedir ajuda. Acolhemos-los com relutância. Mas a Marta continuava a ter preferidos. Ela levava secretamente os nossos poucos mantimentos para dar ao Carlos e à família dele. Quando isso veio ao de cima, o Lucas e a Marta tiveram uma grande discussão. A Marta continuou a mostrar aquela mesma atitude horrível, achando que o irmão mais velho tem de ceder ao mais novo, e que o primogênito nasceu para sustentar o segundo filho. O Lucas fartou-se finalmente. Ele gritou com a Marta e com os 2 comparsas dela para saírem da nossa casa. Quem diria que o Carlos, com o seu bando, se viraria e nos expulsaria a mim e ao Lucas da nossa própria casa, deixando-nos cá fora para nos desenrascarmos. E o Max foi espancado até a morte mesmo à nossa porta. Nesta vida, o Lucas e eu renascemos 15 dias antes do apocalipse. Estamos determinados a mudar tudo isto e a garantir que a Marta e os 2 comparsas dela tenham o que merecem. No terceiro dia após o nosso renascimento, o Lucas e eu sentámo-nos no escritório da imobiliária. Assegurar os nossos documentos de rendimento falsificados. Dividimos claramente as tarefas. O Lucas contraiu um enorme crédito ao consumo em nome do Carlos. Ele alegou que era para comprar uma casa para o casal. Eu contraí empréstimos online em nome da Marta. Aleguei que era para ajudar o Carlos com o fluxo de caixa do negócio dele. Tanto o Lucas como eu sabíamos que os mantimentos são a prioridade máxima no apocalipse. Precisávamos de dinheiro suficiente para nos abastecermos de mantimentos. Mas ninguém sabe quando o apocalipse vai acabar. E ninguém quer pagar empréstimos enormes depois de acabar. Enquanto o empréstimo estava a ser processado, o funcionário não parava de verificar. E o Lucas manteve a calma. Eu fui acompanhando, à margem. Tudo o que eu disse era sobre apoiar o Carlos. De repente, a Marta ligou a pedir ao Lucas 100.000 euros para comprar um carro novo ao Carlos. Atendi rapidamente e fingi acalmá-la, dizendo que estávamos a tratar do dinheiro. Enrolei-a com lábia até ela desligar toda sorridente. Depois de o dinheiro do empréstimo entrar, corremos imediatamente para o mercado alimentar para nos abastecermos. Desta vez, não vamos deixar que nos empurrem. Atravessamos a cidade na carrinha alugada. A noite eterna e a chuva gelada ainda não tinham chegado por completo. As ruas ainda estavam cheias de gente. Os peões apressavam-se. Ninguém sabia que o fim estava tão próximo. O Lucas e eu abastecemos-nos como loucos, a riscar a lista. Quanto mais mantimentos apanhávamos, mais confiantes ficávamos em relação à vingança. No mercado de cereais e óleo, apanhamos 100 quilos de arroz e de farinha, cada um. Biscoitos comprimidos e refeições autoaquecíveis amontoaram-se como uma montanha, a encher a carrinha até acima. 2. Apanhamos um monte de carnes curadas e salsichas, do tipo que dura, suficiente para nos aguentar durante a longa noite eterna. O Lucas foi à loja de ferragens buscar um gerador, gasóleo e pás. Fui direta à farmácia. Remédios para constipações, antitérmicos, anti-inflamatórios, além de gaze e álcool para ferimentos. Quase esvaziei as prateleiras. Na minha vida passada, porque ficamos sem medicamentos, o Lucas apanhou uma infecção e febre de um pequeno ferimento e quase morreu. Desta vez, não vou deixar que essa tragédia aconteça novamente. Ao passar pela loja de animais, carreguei a fundo nos travões. Queria levar o Max comigo, mas o empregado disse que o alojamento dele ainda não tinha terminado. Além disso, tinha de me apressar para o campo para esconder os mantimentos. Por isso, adiei isso por agora. Continuei a dizer ao empregado, para tomar conta dele. Toquei na foto do Max no telemóvel. Uma vaga inquietação mexeu dentro de mim. Não conseguia afastar a sensação de que algo estava prestes a acontecer. Especialmente o Carlos. Com um feitio daqueles, ele já podia estar a tramar contra nós. No caminho de volta, passamos por uma loja de artigos para o lar. Apanhamos mais de uma dúzia de cobertores grossos e alguns casacos compridos de penas. Também não nos esquecemos do combustível. Carvão e lenha encheram a caixa da carrinha até acima. O Lucas apertava o volante, com o semblante carregado. O tempo estava a ficar mais instável. A noite eterna podia chegar cedo. Assenti, a observar o céu a escurecer lá fora. As luzes de néon da cidade ainda estavam a piscar,
mas o frio estava a aumentar. Os peões apertavam mais os casacos. Ninguém fazia ideia de que esta cena movimentada seria em breve engolida pela escuridão e pelo frio. A carrinha seguiu em direção ao bunker lá de casa. Os mantimentos lá atrás balançavam suavemente a cada solavanco. Recostada no banco, tudo o que conseguia imaginar era o Max. Ele era um cão tão bom, mas na minha vida passada, ele teve um fim tão trágico. Desta vez, vou mantê-lo em segurança. Movemos a última caixa de mantimentos para o bunker. O Lucas e eu caímos no chão, exaustos. Os nossos corpos doíam por todo o lado. Este bunker foi nos deixado pelos nossos pais. As paredes eram espessas. Era fresco no verão e quente no inverno. Havia também uma arrecadação escondida. Era o lugar perfeito para escapar do apocalipse. Na nossa vida passada, foi aqui que fomos expulsos pela Marta e pelos outros dois. Não tínhamos tempo para descansar. Começamos imediatamente a reforçá-lo. O Lucas selou as frestas da porta do bunker com tábuas de madeira. Envolveu o exterior com uma lona impermeável, para evitar que a chuva gelada se infiltrasse. Entretanto, eu organizei e arrumei os mantimentos. Comida, medicamentos e combustível. Cada um tinha o seu lugar. Fechei a arrecadação com uma corrente. Só o Lucas e eu tínhamos as chaves. O Lucas reparou que a ventilação era demasiado pequena. Quando a noite eterna chegasse, podia ficar difícil respirar. Pegou nas ferramentas e começou a alargá-la. Também instalou um filtro de ar básico, para manter o frio e os cheiros exteriores lá fora. Montei um fogão improvisado no canto. Testei o gerador. No momento em que as luzes se acenderam, a minha ansiedade, finalmente, aliviou um pouco. Montei a caminha do Max, ao lado do fogo. Forrei-a com uma manta macia. Também coloquei o brinquedo favorito dele lá dentro. Assim que formos buscar o Max, este será o nosso pequeno ninho aconchegante. O Lucas limpou a poeira do rosto. Ele veio até mim e abraçou-me. Está tudo pronto. Assim que formos buscar o Max, podemos esperar pela noite eterna, em paz. Mas eu ainda não conseguia deixar de me preocupar com a loja de animais. Liguei novamente. Mas não ligava. O céu lá fora continuava a escurecer. O vento uivava e fazia as janelas tremerem. A temperatura desceu vários graus num instante. O Lucas franziu o sobrolho. Há algo errado. Parece que vem aí uma tempestade. Inspecionamos rapidamente o bunker. Garantimos que estava tudo devidamente reforçado. E os mantimentos estavam todos bem selados. O fogo ardia em chamas. O brilho quente iluminava os nossos rostos. Mas ao olhar para a caminha vazia, a inquietação no meu coração só aumentava. A luz do fogo no bunker tremeluzia. Eu estava a organizar a lista de medicamentos. O telemóvel do Lucas tocou de repente. No ecrã apareceu mãe. Levantei os olhos para ele. Os meus olhos ficaram frios. Não precisei de pensar duas vezes. A Marta estava a exigir mais uma vez. O Lucas carregou no botão de atender. A voz alta da Marta ouviu-se logo do outro lado da linha. Era só o Carlos a querer um carro novo. Ela disse-lhe para levantar 100.000 euros. O Lucas, seguindo o nosso plano combinado, disse, sem jeito, que o dinheiro estava apertado. Ele não conseguia arranjar o dinheiro naquele momento. O outro lado da linha explodiu imediatamente. A Marta começou a praguejar em voz alta. Ela culpou o Lucas por ser inútil. Ele não conseguia ganhar dinheiro. Ele nem sequer conseguia arranjar dinheiro para comprar um carro novo ao Carlos. Ela não parava de insistir que o Lucas devia sustentar o Carlos. Era apenas natural. Sentei-me perto, a ouvir aquelas palavras duras. Na minha vida passada, as minhas poupanças foram esgotadas. A imagem das recordações dos meus pais a serem arrancadas voltou a surgir vividamente diante dos meus olhos. O Lucas desligou o telemóvel. Ele estendeu a mão e pegou na minha. Ele sussurrou baixinho, dizendo-me para não ficar zangada, porque quando a noite eterna chegar, o dinheiro será a última coisa em que pensarão. Acenei com a cabeça, mas sabia muito bem que a ganância da família da Marta não se contentaria com um simples "não há dinheiro". E, como era de esperar, em meia hora, chegou a chamada do Carlos. Ele pareceu evasivo. Ele perguntou ao Lucas, com rodeios, se ele estava a preparar alguma coisa às escondidas. Também disse que o tempo andava estranho ultimamente. As noites estavam ridiculamente frias. Dei um olhar ao Lucas. Disse-lhe para não ligar. O Lucas percebeu logo. Ele mentiu, dizendo que estava a ajudar um amigo a gerir uma quinta no campo. Disse-lhes para não pensarem demasiado nisso. Depois de desligar, trocamos um olhar. Ambos vimos cautela nos olhos um do outro. O Carlos era sempre desconfiado. Já que ele tinha ficado desconfiado, ele podia investigar secretamente o nosso paradeiro. Levantei-me e fui até a porta do bunker. Empurrei-a e abri uma fresta. O vento lá fora estava ainda mais frio. O céu estava anormalmente escuro. Eram apenas 4 da tarde. Mas parecia meia-noite. A noite eterna estava a aproximar-se. Estávamos a ficar sem tempo. O Lucas aproximou-se de mim. Ele disse em voz baixa para acelerarmos os preparativos, porque a noite eterna podia chegar mais cedo. Não podemos deixar que eles perturbem os nossos planos. Mas o Carlos já estava desconfiado. E se eles descobrirem este lugar antes do tempo? Os sinais da noite eterna estão a ficar mais claros. A luz do dia está a ficar cada vez mais curta. Mesmo ao meio-dia, só há luz fraca. A temperatura caiu para abaixo de zero. A chuva gelada ocasional penetra até aos ossos. As notícias só falam de clima extremo,
a pedir aos residentes que se preparem para o frio. Mas a maioria das pessoas ainda pensa que é apenas uma vaga de frio normal, e continuam como se nada fosse. O Lucas e eu estamos refugiados no bunker, a vigiar atentamente o tempo. Ele sai todos os dias para explorar as estradas, a verificar se há algum estranho a aproximar-se. Eu continuo a fazer o inventário dos nossos mantimentos, a garantir que os medicamentos estão todos lá, e a mover o combustível sensível à umidade para um canto seco. O fogo continua a arder dia e noite, mas não consegue afastar o frio. Aquilo que mais me preocupa continua a ser o Max. De hora em hora, telefono para a loja de animais, mas nunca consigo falar com eles. A ansiedade agarra-se ao meu coração, como trepadeiras. A imagem da morte horrível do Max na minha vida passada assombra-me. Não suporto pensar no que ele está a passar agora. Ao meio-dia desse dia, as notícias dão conta de uma história. Algumas áreas já entraram em períodos curtos da noite eterna. A rede elétrica foi afetada. Estão a começar apagões em vários distritos. A cidade no ecrã está a cair no caos. As pessoas estão a correr para conseguir mantimentos. As prateleiras dos supermercados estão a ser esvaziadas. O Lucas e eu trocamos um olhar. Os dois sabemos que o fim está mesmo a chegar. Não te preocupes, diz o Lucas, passando-me o braço pelo ombro. O seu tom é firme. Quando a noite eterna chegar e a cidade estiver em caos, voltaremos às escondidas para ir buscar o Max. Eu aceno com a cabeça, mas a minha inquietação não desaparece de todo. Começamos imediatamente a reforçar o bunker. O Lucas adiciona uma corrente de ferro à porta do bunker. Eu, entretanto, movo os medicamentos vitais e alguns alimentos secos para um armazém escondido. O vento lá fora está a ficar mais forte. A chuva gelada e o granizo batem na porta, fazendo-a abanar. A noite cai cedo, envolvendo a terra. Até as estrelas e a lua estão escondidas. Fico a olhar pela janela para a escuridão. O meu coração está cheio de a imagem do Max. Será que esta noite eterna súbita poderá tirá-lo de mim para sempre? O vento agudo uiva tarde da noite, trazendo granizo, batendo com força no telhado do bunker. O mundo está mergulhado em escuridão total. A noite eterna e a chuva gelada chegaram oficialmente. O gerador liga-se automaticamente. Um brilho tênue enche o bunker. O Lucas e eu corremos imediatamente para verificar a porta e as aberturas de ventilação. Depois de confirmar que não há fugas, finalmente soltamos um pequeno suspiro de alívio. Neste momento, a cidade está completamente parada. A eletricidade e as comunicações falharam. As ruas estão completamente escuras. Apenas gritos e brados dispersos soam especialmente penetrantes no vento frio. Consigo imaginar aqueles que não se abasteceram antecipadamente a lutar desesperadamente na escuridão e no frio. Entretanto, a Marta e os outros dois estão presos na nossa casa na cidade. Não tem roupa quente suficiente, nem muita comida. Só podem encolher-se num canto com cobertores finos, a mastigar pão seco e duro para matar a fome. A Marta continua a queixar-se, a chamar-nos filhos ingratos, e a dizer que não nos importamos se vivem ou morrem. O Carlos anda de um lado para o outro, ansioso, mas não tem solução. Está escuro e gelado lá fora. Não se atrevem a sair. De repente, os olhos da Joana brilham. Ela lembra-se de que eu ia muitas vezes à loja de animais, e tem a certeza de que o Max ainda lá está. Vamos apanhar o cão. Ela aproxima-se do ouvido da Marta e diz com voz sinistra: a Sofia adora aquele cão. Vamos usar o cão para a ameaçar. Ela não terá outra escolha se não aparecer, e vai entregar-nos os mantimentos. Ao ouvir isso, a Marta anima-se imediatamente, bate na coxa e diz que é uma ótima ideia, e insta o Carlos e a Joana a pôr-se a caminho. O Carlos hesita. É demasiado perigoso lá fora na noite eterna, mas não aguenta os ralhetes da Marta e a insistência da Joana, e acaba por concordar com um aceno. Os três preparam-se rapidamente, agasalhando-se com as roupas grossas que têm. À luz fraca da lua, seguem aos tropeções até a loja de animais. A chuva gelada bate-lhes no rosto como facas, mas só podem avançar para sobreviver. E para usar a minha fraqueza contra mim, o Lucas e eu ainda estamos a planear como ir buscar o Max, sem imaginar que eles já têm os olhos postos no Max. Um confronto por causa do Max está prestes a começar. Na escuridão da noite eterna, Carlos e Joana enfrentaram a chuva gelada e foram às apalpadelas até a loja de animais, onde por dentro estava escuro como breu, a porta da frente bem fechada, com apenas um vidro, enquanto os gritos desesperados dos animais saíam de dentro. Então, a Joana encontrou uma pedra e atirou-a com força contra o vidro, com um grande estrondo. O vidro estilhaçou. Estilhaços afiados espalharam-se pelo chão. Os dois entraram com cuidado pela janela. A loja estava num caos total. As prateleiras estavam tombadas. A comida estava espalhada por todo o lado. Os animais corriam de um lado para o outro em pânico. O Max ouviu a confusão e soltou um ganido baixo e lastimoso. O Carlos seguiu o som e encontrou-o. Agarrou-o pela coleira e pôs-lhe a trela à força. O Max lutou desesperadamente, a ladrar furiosamente para eles. Mas era pequeno, e não era páreo para o Carlos. Por isso foi arrastado, impotente. A Joana seguiu atrás, apanhando até alguns sacos de comida para animais pelo caminho, com um ar de superioridade no rosto. De volta à casa, o rosto da Marta iluminou-se no momento em que viu o Max, e estendeu a mão para lhe fazer uma festa. Mas o Max encolheu-se e mostrou-lhe os dentes.
O rosto da Marta escureceu e levantou o pé para pontapear, mas a Joana impediu-a, dizendo: Mãe, não lhe batas, porque é a nossa moeda de troca, já que as comunicações estão completamente cortadas e não tem como contactar diretamente o Lucas e a mim. O Carlos teve uma ideia: deixar um bilhete no portão do nosso bairro e colar uma foto do Max ao lado. O bilhete estava cheio de ameaças, dizendo que se não aparecêssemos, fariam o Max sofrer. O Lucas e eu andávamos de um lado para o outro no bunker em pânico, preocupados com a segurança do Max, e concordamos em ir para a cidade ao amanhecer, mesmo que isso significasse pormos-nos em perigo para trazer o Max de volta. Quando uma luz tênue apareceu no céu, agasalhámo-nos em grossos casacos de penas e fomos de carro para a cidade. Fomos primeiro à loja de animais e encontramo-la completamente destruída, e o Max não estava em lado nenhum. O pavor no meu coração aumentou, e depois o Lucas e eu fomos ao nosso bairro, só para encontrar a entrada deserta, com apenas o bilhete e a foto do Max ainda colados na parede. Olhei para os olhos aterrorizados do Max na foto, e o meu coração apertou-se de dor. A raiva toldou minha mente imediatamente, e desejei poder correr para casa imediatamente e despedaçar aqueles três. Mas o Lucas segurou-me, dizendo-me em voz baixa para não agir precipitadamente, pois eles tinham o Max, e forçar a entrada só o colocaria em perigo. Olhei fixamente para aquela nota. O meu sangue estava a ferver. Só queria ir a correr para casa e enfrentá-los. O Lucas segurou-me os ombros com firmeza. Ele disse calmamente: Estão só a tentar provocar-nos, e entrar a correr só vai pôr o Max em perigo. Devíamos seguir-lhes o jogo, e depois ir buscar o Max às escondidas quando pudermos. Respirei fundo, a conter a raiva dentro de mim. Ele tinha razão. O Max é o meu ponto fraco. Não posso arriscar a segurança dele. Avançamos furtivamente para a casa. Cada passo era extremamente cauteloso. Já tinha traçado um plano na cabeça. Estava um silêncio total à volta da casa. Apenas o som da chuva gelada a bater no chão. Ao longe, avistei o Carlos a espreitar por trás da porta. O olhar dele percorreu a área com desconfiança. O Lucas tocou-me no braço, a fazer-me sinal para me manter calma. Aproximámo-nos lentamente. A Marta aproximou-se de nós imediatamente. O olhar dela percorreu-nos, como se estivesse a ver se tínhamos trazido mantimentos. Ela puxou o Max para mais perto de propósito, a segurar a trela com firmeza. Ela ameaçou: Se querem o cão, tem de nos levar convosco e dar-nos mantimentos suficientes. Enquanto o Max se debatia ao ver-me, ele choramingou lamentavelmente. Os olhos dele imploravam ajuda. Forcei um ar de rendição. Disse, sem emoção, que os podia levar, mas o bunker tem mantimentos limitados. Mal chegam para sobreviver. A Joana pressionou de imediato para saber a localização do bunker. A ganância estava estampada no rosto dela. Fui vaga e disse que esperaríamos até escurecer para não sermos seguidos. Caso outros venham roubar os nossos mantimentos, ficaríamos todos lixados. Como esperado, a Marta e os outros dois acreditaram. Estavam desesperados. Só queriam sobreviver ao seguir-nos. Nunca se aperceberam de nada. A Marta convidou-nos amavelmente para entrar. Depois, com falsa amabilidade, serviu-nos água quente. O Lucas e eu trocamos um olhar. Ambos vimos a mesma certeza no olhar um do outro. Esta noite é a nossa melhor hipótese de recuperar o Max. No momento em que entramos, uma onda de ar frio e úmido atingiu-nos. Dentro, havia apenas uma luz de emergência tênue. A Marta e os outros dois estavam encolhidos no canto, debaixo de cobertores finos. Os olhos deles estavam cheios de exaustão e ganância. O Max estava preso junto à porta, e calou-se imediatamente quando me viu, esfregando-se na minha perna com ar magoado. Resisti à vontade de lhe fazer festas. A Marta e os outros dois estavam a gelar há dias. Por isso o ânimo deles estava muito baixo, especialmente quando a noite caía. Dormiam profundamente. Esta era a oportunidade perfeita para nós. O Lucas e eu fingimos estar exaustos, e encostámo-nos à parede para descansar. Observando secretamente os três, esperámos pacientemente pelo meio da noite. A escuridão da noite eterna parecia especialmente longa. A chuva gelada foi abrandando gradualmente. Lá fora, apenas o vento uivava. A Marta e os outros dois já estavam profundamente adormecidos. Os roncos deles ouviam-se um após outro. O Lucas levantou-se silenciosamente, tirou do bolso as ferramentas que tinha preparado e aproximou-se lentamente da fechadura nova que o Carlos tinha instalado recentemente. Remexeu nela com cuidado, com medo de fazer o mais leve som. Aproximei-me lentamente do Max, agachei-me e acariciei-lhe a cabeça suavemente, confortando-o com o olhar. O Max esfregou-se obedientemente na minha mão, sem fazer qualquer barulho. Apenas a cauda dele abanava devagar, mostrando como estava feliz. Com muito cuidado, desatei a corda à volta do pescoço dele e peguei nele ao colo, movendo-me tão levemente como uma pluma. Quando estávamos prestes a sair de casa, um som fraco veio de repente de trás de nós. O meu coração apertou-se e prendi a respiração imediatamente. O Lucas também parou imediatamente e olhou para a casa com desconfiança. À luz tênue de emergência, vimos a Joana sentar-se, esfregando os olhos e examinando o quarto com ar confuso, como se alguma coisa a tivesse acordado de sobressalto. O Lucas e eu seguramos o Max e escondemo-nos rapidamente no beco ao lado da casa, encostando-nos à parede
sem ousar respirar. A Joana foi até a porta, espreitou lá para fora por um momento, e murmurou para si mesma: que estranho, porque parece que há qualquer coisa ali. Ao não ver nada de anormal, bocejou de novo, virou-se e voltou para dentro. E deitou-se novamente. Quando adormeceu completamente, finalmente, ousamos mexer-nos. Com o Max ao colo, corremos para onde o carro estava estacionado. Entramos, ligamos o motor e conduzimos em direção ao bunker. Olhei para o Max, agora calmo nos meus braços, e senti parte do peso a sair do coração, mas não consegui livrar-me da sensação de que alguém nos observava por trás. Será que a Joana tinha mesmo acordado por acaso? O carro saiu da cidade, a caminho do bunker no campo. O Max, nos meus braços, começou lentamente a descontrair-se, a enroscar-se no meu colo e a soltar um ronco suave. Fiz-lhe uma festa suave no pelo, com os olhos a encherem-se de lágrimas, tão feliz por finalmente o ter de volta. Desta vez, nunca mais o deixarei magoar-se. De volta ao bunker, o Lucas verificou o carro imediatamente, limpou os rastos dos pneus e estacionou-o num canto escondido para não serem rastreados. Pus o Max na caminha que tinha preparado e deixei-lhe água morna e ração. Ao vê-lo devorar tudo, o meu coração doía por ele. Mal sabíamos nós que a Joana não tinha acordado por acaso. Na verdade, enquanto fingíamos descansar, ela tinha sentido que algo estava errado. Estava só a fingir que dormia profundamente. Depois de irmos embora, acordou a Marta e o Carlos imediatamente. A Sofia e os outros devem ter ido para o bunker, disse a Joana, mesmo convencida. Vamos seguir os rastros dos pneus e vamos encontrá-lo de certeza. O Carlos hesitou. A noite eterna ainda não passou, e a chuva gelada continua a cair. Conduzir até lá é demasiado perigoso. Mas assim que a Marta ouviu que nos podiam encontrar, ficou toda entusiasmada. Ela bateu com a mão na mesa e gritou: do que é que tens medo? Se não os alcançarmos, vamos morrer à fome aqui, mais cedo ou mais tarde. Os três fizeram as malas rapidamente, embrulhados em todas as roupas grossas que tinham, e, seguindo os rastros tênues que o nosso carro deixou, conduziram o próprio carro em direção ao bunker. A chuva gelada ficou mais intensa, e o gelo continuava a acumular-se no carro, nos vidros e nos espelhos. A Marta tremia de frio e praguejava, a ralhar com o Carlos por ser inútil, e com a Joana por aquela ideia estúpida. Mas no fundo, todos sabiam que esta era a única maneira de sobreviverem. Por isso cerraram os dentes e continuaram a conduzir. De volta ao bunker, nós estávamos a aproveitar a paz de ter o Max de volta, completamente alheios de que uma nova crise se aproximava de nós. Na manhã seguinte, estava a segurar o Max junto ao fogo, a preparar o pequeno almoço. De repente, ouviram-se batidas urgentes do lado de fora do bunker, misturadas com os gritos estridentes da Marta. O Lucas e eu ficámos paralisados, com o rosto a empalidecer. O que tinha nas mãos caiu para o chão. Não podíamos acreditar que nos tinham mesmo seguido até aqui. O Lucas agarrou no machete ao pé da porta, os olhos dele frios como gelo. Protegiu o Max atrás de mim. Caminhei lentamente até a porta do bunker. Respirei fundo. Abria só uma fresta. Lá fora estavam a Marta e os outros dois, encharcados, o cabelo congelado, os lábios azuis de frio. Olharam para nós como se fôssemos a sua tábua de salvação, e entraram sem cerimônias. Instalaram-se nos lugares junto ao fogo, a esfregar freneticamente as mãos e os pés gelados. A Marta batia no peito, a ofegar e a queixar-se sobre como a viagem tinha sido difícil, a acusar-nos de os termos abandonado de propósito e de não termos coração. A Joana estava a inspecionar o bunker. Quando viu a montanha de provisões, os olhos quase a pingar de cobiça, parecia pronta a saltar para cima daquilo e a reclamar tudo para si. O Lucas apertou o punho no machete. Ele perguntou friamente: como encontraram este lugar? Saiam, não são bem-vindos aqui. E então, a Marta fez logo um escândalo. Ela atirou-se para o chão, a bater nas coxas e a choramingar, a chorar que o Lucas era um péssimo filho e que queria que eles morressem de fome. Exigiu que o pessoal o julgasse. O Carlos interveio, a dizer que era o próprio irmão do Lucas e que era natural que o Lucas o acolhesse. Insistiu que iam ficar. O Lucas e eu trocamos um olhar. Ambos vimos a mesma tolerância relutante nos olhos um do outro. Expulsá-los agora só provocaria um confronto violento. Se as provisões se estragassem ou o Max se magoasse, não valia a pena o risco. Não tínhamos alternativa senão ceder por agora. E, sem dizer nada, deixámo-los ficar. Ao verem aquilo, a Marta e os outros ficaram ainda mais atrevidos. A Marta ordenou-me que cozinhasse. O Carlos estendeu a mão para a carne curada junto ao fogo. Ao vê-los a agir com tanta arrogância, o ódio no meu coração continuava a crescer. Estava secretamente a planear como fazer estes três colher o que semearam. Mas eles recusavam-se a sair e estavam de olho nas nossas provisões. Que problemas iriam arranjar a seguir? A Marta e aqueles dois tinham se posto à vontade no bunker. Ficavam cada vez mais atrevidos. Nunca levantaram um dedo. Tudo o que faziam era comer e dormir. Gastavam os mantimentos como loucos. A Marta ainda fez de mim a sua criada pessoal. A mais pequena coisa punha aos gritos. Ela mandava em mim. Agiam como se o bunker fosse deles. Naquela manhã, alguém bateu à porta do bunker. Era o Sr. Silva, o vizinho do lado. Estava embrulhado num casaco grosso e acolchoado. Segurava um cesto vazio para a lenha. Falou de forma constrangida
dizendo que estava quase sem lenha. Queria pedir emprestada alguma lenha. O Sr. Silva era um homem honesto. Na vida passada, tinha nos ajudado em segredo. O meu coração amoleceu. Eu estava prestes a concordar, mas a Marta falou primeiro. O tom dela era áspero. Revirou os olhos e disse que mal tínhamos o bastante para nós. Como é que podíamos dispensar alguma coisa para vocês? Vocês, labregos, não valem nada. Vocês nem sabem aguentar uma pequena dificuldade. O rosto do Sr. Silva ficou vermelho vivo. Ele ficou ali parado, constrangido e sem saber o que fazer. Os lábios dele mexeram-se, mas no fim, não disse nada. Virou-se para sair. O Lucas apressou-se a detê-lo. Pegou num feixe de lenha da pilha e enfiou-o nas mãos do Sr. Silva. Sorriu e disse: Sr. Silva, aqui, tome. Temos imenso. O Sr. Silva agradeceu-lhe rapidamente. Saiu apressado, a apertar a lenha. A Marta viu aquilo e gritou imediatamente com o Lucas: És estúpido a dar coisas a estranhos. E se nós próprios ficarmos sem nada? O Lucas lançou-lhe um olhar frio. Ele não disse nada. Eu observei esta cena. Ri-me por dentro. Na vida passada, a Marta era mesmo assim, arrogante e mal educada. Ela desprezava os labregos. Quando ela acabou por enfrentar dificuldades, teve de depender da caridade do pessoal só para sobreviver mais uns dias. Mesmo assim, nunca lhes agradeceu. Como era de esperar, depois de o Sr. Silva voltar, ele contou aos outros aldeões o que tinha acontecido. Os aldeões sempre se tinham ajudado uns aos outros. Ao ouvirem como a Marta era rancorosa, todos ficaram ressentidos com ela. Falavam dela pelas costas, dizendo que ela não tinha modos e que era ingrata. A Marta ainda não sabia que a sua arrogância tinha semeado as sementes da sua própria queda. A raiva dos aldeões não tardaria a explodir. E quando esse dia chegar, como é que ela vai lidar com isso? A Marta viu que o bunker estava bem abastecido. A ganância dela continuava a crescer. Começou a guardar secretamente comida e roupas quentes. Quando o Lucas e eu não estávamos a olhar, ela levava-as às escondidas ao Carlos e à Joana. Disse-lhes para esconderem bem o saque, para não darmos conta. A Joana era manhosa. Ela não conseguia tirar os olhos dos mantimentos. Naquela noite, depois de o Lucas e eu estarmos a dormir profundamente, a Joana puxou o Carlos para um canto e sussurrou-lhe que deviam retirar alguns mantimentos às escondidas para vender aos outros aldeões e trocar por outras coisas. Estes mantimentos vão ser nossos de qualquer forma, mais cedo ou mais tarde. Então por que não os aproveitar? Juntar um pé de meia. O Carlos estava hesitante. Tinha medo que descobríssemos, mas a Joana continuou a insistir. No fim, ele acenou com a cabeça e concordou. Quando a Marta descobriu, ela ficou desconfiada no início. Tinha medo que ficássemos zangados e os expulsássemos. A Joana disse: Mãe, de que tens medo? A Sofia e o Lucas não vão atrever-se a meter-se conosco. Além disso, os aldeões estão com falta de mantimentos. Estamos a fazer-lhes um favor e ainda ganhamos dinheiro. Boa ideia. A Marta ficou convencida. Ela deu-lhe silenciosamente luz verde. Já tarde nessa noite, enquanto estávamos a dormir profundamente, a Joana esgueirou-se até a porta do armazém. Usando o sítio que tinha identificado durante o dia, tateou e agarrou algumas caixas de refeições autoaquecíveis. Também levou 2 cobertores. Depois entregou-os ao Carlos. O Carlos escondeu-os dentro do casaco. Depois, esgueirou-se cuidadosamente para fora do bunker. Dirigiu-se para o ponto de encontro dos aldeões. Quando me levantei nessa noite, apanhei um vislumbre do Carlos a esgueirar-se. Congelei. Escondi-me nas sombras e fiquei a observar. Depois de ele sair, voltei para a cama e contei ao Lucas o que tinha visto. Os olhos do Lucas ficaram frios. Ele queria sair a correr e arrastá-lo de volta imediatamente. Parei-o e disse: Espera, deixa-os armar confusão. Vamos apenas esperar para ver. Vamos ver que outros truques eles têm. Depois acertamos as contas. O Carlos vendeu os mantimentos sem problemas e trocou-os por cereais e aves. Ele voltou para o bunker todo convencido. Ele pensou que era um segredo, mas não fazia ideia de que tínhamos visto tudo. Quando a semente da ganância é plantada, cresce descontroladamente. Depois de provarem os benefícios, iriam eles arriscar ainda mais e fazer algo ainda pior? Na manhã seguinte, enquanto eu e o Lucas estávamos lá fora a explorar a zona, o Carlos voltou a entrar sorrateiramente na arrecadação e levou alguns mantimentos. Depois foi negociar novamente com os aldeões. Desta vez, ficou ainda mais ganancioso. Fez exigências descabidas. Uma caixa de refeições autoaquecidas por meia saca de cereais dos aldeões. Uma colcha por uma galinha. Os preços eram absurdos. Os aldeões estavam descontentes, mas com a noite eterna e os mantimentos a esgotarem-se, não tiveram outra hipótese, senão cerrar os dentes e aceitar. O Carlos depressa vendeu todos os mantimentos. Foi-se embora com imensos cereais e aves. Voltou para o bunker cheio de presunção e escondeu a mercadoria. Chegou a dar uns ovos a Marta às escondidas. A Marta estava com um sorriso de orelha a orelha. Ficou ainda mais de acordo com a sugestão da Joana. Quando eu e o Lucas voltamos, percebemos logo num relance que uma data de mantimentos tinha desaparecido. A porta da arrecadação estava trancada, mas eu tinha feito uma marca nela de propósito. Era óbvio que alguém tinha mexido nela. Fingimos não reparar. Ao jantar, lembramos os 3, com naturalidade. Os mantimentos são limitados, por isso temos de os racionar. Não desperdicem nada.
repetiu a Marta, hipocritamente, dizendo que manteria o Carlos e a Joana na linha. Mas, pelas costas deles, incentivava-os a continuar a negociar. Nos dias seguintes, o Carlos e a Joana ficaram mais atrevidos. Continuaram a roubar mantimentos para vender. Chegaram a apanhar os medicamentos que eu tinha guardado e vendê-los. Tiveram o descaramento de pedir meio quilo de cereais por uma caixa de medicamento para a constipação. O preço era escandalosamente alto. Um aldeão comprou o medicamento, mas depois de o tomar, não só não fez efeito, como até piorou o estado dele. Foi aí que ele percebeu que estava fora do prazo. Outro aldeão foi enganado pelo Carlos e entregou-lhe os seus bens, mas nunca recebeu o que lhe foi prometido. Todos os aldeões estavam a resmungar, mas por respeito a mim e ao Lucas, calaram-se por enquanto. Mas o ressentimento continuava a crescer. Os olhares que lançavam ao bunker tornavam-se cada vez mais hostis. Eu via tudo isto, sabendo muito bem que a paciência dos aldeões estava a esgotar-se. Os negócios suspeitos do Carlos e da Joana acabariam por desencadear a indignação pública. E era exatamente isso que eu queria. O que eu não esperava, contudo, é que eles tivessem coragem de mexer nos medicamentos, uma coisa tão cruel. Isso só aceleraria a queda deles. Será que os aldeões iam simplesmente deixar passar isto? O negócio suspeito do Carlos e da Joana. O boato espalhou-se rapidamente pela aldeia. Cada vez mais, aldeões apareceram à nossa porta, a rodear o bunker e a queixar-se. 2. Alguns levantaram medicamentos fora de prazo, a dizer que pioraram depois de os tomarem. Alguns gritaram que o Carlos os tinha enganado. Ele tirou-lhes os mantimentos, mas deu-lhes muito pouco. Outros disseram que ele aumentou os preços. Ele não tinha coração. O Lucas e eu fingimos que só tínhamos acabado de saber. Pedimos desculpa aos aldeões, com ar de culpados, a dizer que não tínhamos controlado a nossa família e que os tínhamos feito passar por muito. Peguei imediatamente em medicamentos novos no armazém e distribuí-os pelos aldeões afetados. Também lhes dei cereais para compensar. Ao ver como éramos sinceros, e tendo recebido compensação, não puderam insistir mais. Todos foram embora. Depois de irem embora, o Lucas irrompeu no quarto dos fundos e encontrou o Carlos e a Joana. Repreendeu-os severamente pelo que tinham feito. Exigiu que devolvessem tudo o que tinham tirado aos aldeões, senão expulsava-os. A Marta interveio imediatamente para os proteger. De mãos na cintura, ralhou com o Lucas. Estás a defender os de fora. Ela disse que os aldeões estavam a fazer uma tempestade num copo de água e a criar conflitos de propósito. A Joana argumentou que era apenas comércio justo. Os aldeões compraram-nos de livre vontade. Se alguma coisa correu mal, não era problema dela. O Carlos interveio a afirmar que não tinha feito nada de errado. Disse também que o Lucas estava a exagerar e a cortar-lhes a fonte de rendimento. Ao ver como os três eram irracionais, senti a minha raiva a aumentar. Na minha vida passada, eles eram igualmente egoístas. Só se preocupavam consigo próprios, com mais ninguém. Avancei. O meu olhar estava gelado enquanto os enfrentava. Palavra por palavra, eu disse: devolvam tudo, ou deixaria os aldeões virem exigi-lo eles próprios. A Marta ficou intimidada com a minha veemência e recuou por enquanto, mas ainda me olhou com frustração. O Carlos e a Joana baixaram a cabeça, com medo de falar, mas os seus olhos estavam cheios de desafio. Embora tivessem cedido e devolvido os artigos, o ódio nos seus corações só se tornou mais profundo. Eu sabia que eles não iam deixar isso passar. Eles iam certamente vingar-se em segredo. E embora os aldeões se tivessem acalmado por enquanto, a sua opinião sobre estes três tinha azedado por completo. Se voltar a haver problemas, não se resolverá tão facilmente. O que fariam eles para se vingarem de nós? Depois de o Lucas gritar com a Marta e com os outros dois, estavam a ferver, mas não se atreveram a descontar em mim e no Lucas. Então descontaram tudo no Max. Aos olhos deles, o Max era o meu ponto fraco, e magoar o Max era a melhor forma de se vingarem de mim. Nessa manhã, saí para procurar água, enquanto o Lucas estava a reforçar a porta do bunker, deixando apenas a Marta e os outros dois no bunker, onde o Max estava a dormir junto ao fogo, num sono profundo. A Marta viu aquilo, e aproximou-se em bicos de pés, dando-lhe um pontapé mesmo na barriga, a praguejar. Animais são animais, a ocupar o melhor sítio para dormir e a desperdiçar comida. O Max soltou um ganido de dor e saltou para se desviar, mas a Joana cortou-lhe o caminho, puxando-lhe a trela e arrastando-o para o canto, rosnando que o espancava até a morte se ele fizesse mais algum barulho. O Max tremia como varas verdes, encolhido no canto, a ganir de forma lastimosa, demasiado assustado para se mexer. O Lucas ouviu os ganidos do Max e entrou a correr, e ao ver o que se estava a passar, os olhos dele ficaram gelados, ao empurrar a Joana para o lado, e colocou o Max atrás de si, rugindo para os três. Se algum de vocês ousar tocar no Max outra vez, não terei piedade. A Marta viu aquilo e fez logo uma birra, atirando-se para o chão e uivando, dizendo que o Lucas preferia proteger um cão do que proteger a própria família, e ainda lhe chamou um péssimo filho. O Carlos também interveio, acusando o Lucas de mostrar favoritismo, dizendo que era só um cão e que não era preciso armar tanta confusão. Nesse momento, eu voltei, e ao ver o Max magoado e a tremer todo, e ao ouvir os três a praguejar, fiquei cega de raiva num instante, agarrando um pedaço de lenha e prestes a desferir um golpe.
Mas o Lucas conteve-me. Encarei-os, com um tom assassino. Se algum de vocês puser um dedo no Max outra vez, põe-se já daqui pra fora, e mesmo que morram congelados lá fora, não esperem que eu dê a mínima. A Marta e os outros dois encolheram-se sob o meu olhar e afastaram-se do Max por enquanto, mas os olhos deles estavam cheios de veneno. E completamente enfurecidos, fariam eles algo ainda mais louco. Para se vingarem de mim e do Max, a noite eterna e a chuva gelada estão a intensificar-se. A neve fora do bunker está a acumular-se. Já está quase à porta. A temperatura desceu para dezenas de graus abaixo de zero. Cada respiração congela no instante em que sai da boca. Sair lá fora tornou-se incrivelmente difícil. Um passo em falso. E com gelas na estrada. Lucas e eu intensificamos a contagem e o armazenamento dos nossos mantimentos. Retiramos os cereais e os medicamentos que podiam ficar úmidos e movemo-los para a parte mais seca do armazém. Também reforçamos as paredes do bunker. Revestimos-las com camadas de madeira e lonas impermeáveis, para impedi-las de desmoronar sob a neve. O Max também raramente saía. Passava a maior parte do tempo enrolado junto ao fogo. Observava Marta e os outros dois com desconfiança. Mas o grupo da Marta não mostrava qualquer sentido de urgência. Continuavam a gastar os nossos mantimentos de forma imprudente. Tudo o que faziam todos os dias era comer e dormir. E queixavam-se constantemente do bunker. Sem aquecimento, a comida não era suficientemente saborosa. Nunca levantavam um dedo. Em vez disso, achavam que Lucas e eu cuidarmos deles era o correto. À medida que a chuva gelada piorava, os rios e os poços da aldeia congelaram por completo. Os aldeões estavam desesperados por água. Tinham de vaguear por todo o lado à procura de água potável. Muitas pessoas, depois de procurarem em vão, estavam a morrer de sede. Quando Lucas e eu descobrimos, retiramos imediatamente parte da nossa água potável armazenada e partilhamos com os aldeões necessitados. Isso não foi tudo. Também levamos os aldeões até ao rio. Com pás e machados, partimos a superfície congelada. Para chegar à água, os aldeões trabalharam em conjunto e, depressa, abriram um buraco no gelo. O problema da água ficou resolvido. Todos ficaram profundamente gratos a Lucas e a mim. Achavam o comportamento de Marta e dos outros ainda mais difícil de aturar. Às suas costas, todos diziam que eram preguiçosos, inúteis e ingratos. Quando Marta viu Lucas e a mim a ajudar os aldeões, ficou cheia de ressentimento. Chamou-nos parvos em privado, dizendo que devíamos ter guardado a água para nós. Os olhos de Joana percorreram o ambiente, enquanto bolava outro plano malvado. Ela chamou Marta e Carlos à parte e sugeriu que levassem o que restava de água potável e a vendessem para obterem mais cereais e mantimentos. Será que os três, cegos pela ganância, iriam mesmo apoderar-se da água potável? A proposta da Joana foi rapidamente secundada pela Marta e pelo Carlos. Enquanto Lucas e eu estávamos a levar os aldeões a cortar gelo para a água, os três esgueiraram-se para o armazém e esconderam vários baldes de água potável debaixo dos casacos. Saíram cuidadosamente do bunker, com a intenção de vender a água aos aldeões. Não tinham ido longe quando deram com o Sr. Silva, que tinha voltado para buscar ferramentas. Ao ver os baldes nos braços deles e os aldeões mortos de sede, ele deteve-os imediatamente. Disse com seriedade: "Miúdos, os aldeões estão a morrer de sede. Deixem esta água para eles. Não a vendam." Mas a Joana não quis saber. Ela empurrou o Sr. Silva para o lado e rosnou: "Esta água é nossa. Faremos o que quisermos com ela. Isto não tem nada a ver contigo. Portanto, não te metas no que não é da tua conta." O Sr. Silva era idoso e já não tinha boa saúde. Empurrado daquela forma, caiu imediatamente no chão, com a perna a bater numa pedra. Ele fez uma careta de dor, incapaz de se levantar. Os aldeões ouviram a confusão e juntaram-se à volta. Ao verem o Sr. Silva no chão, e ao saberem que a Joana estava a tentar vender água potável, ficaram furiosos. Todos acusaram a Joana de não ter coração. Alguém ajudou imediatamente o Sr. Silva a levantar-se. Verificando os ferimentos, viram que a perna dele estava inchada e ele não conseguia andar. O Lucas e eu também voltamos a correr. Ao vermos a cena, ficamos cegos de raiva. O Lucas agarrou o braço da Joana e gritou-lhe que entregasse a água, ameaçando até expulsá-los, a todos. A Marta correu imediatamente para proteger a Joana, a discutir alto com os aldeões. Acusou os aldeões de os intimidar e até disse que o Sr. Silva tinha merecido. A situação estava completamente caótica. A fúria dos aldeões continuava a aumentar. Alguns já tinham arregaçado as mangas, prontos para lhes dar uma lição. Intervim rapidamente para acalmar toda a gente e amenizar a raiva dos aldeões. Prometi que o Sr. Silva seria tratado e que manteria a Marta, a Joana e o Carlos na linha. Embora os aldeões se tivessem acalmado temporariamente, os olhares que lançaram aos três eram assassinos. Desta vez, a fúria pública não será facilmente aplacada. Será que a Marta, a Joana e o Carlos podem mesmo sair ilesos? Depois de toda aquela confusão da revenda de água e de empurrar o Sr. Silva, o Lucas e eu finalmente percebemos, não podíamos continuar a aguentar a Marta e o bando dela. Os mantimentos estavam a esgotar-se cada vez mais depressa. Se isto continuasse assim, podíamos acabar por nos meter em sarilhos. Então,
instituímos um sistema rigoroso de racionamento. Cada pessoa recebia uma quantidade fixa de comida e combustível por dia. Ninguém podia ultrapassar o limite. Mas a Marta recusou-se a cumprir as regras. Ela continuava a fazer o que queria. Quando eu não estava a olhar, apanhou às escondidas os pãezinhos cozidos a vapor e a carne curada, que eram para o Lucas, e deu-os ao Carlos. Também levou os cobertores grossos que eram meus e do Lucas, e levou-os para o Carlos e a Joana, deixando-nos com mantas finas. A noite fazia um frio gélido. O Lucas e eu tremíamos de frio, mal conseguindo dormir. Quando o Lucas descobriu, não aguentou mais. Ele enfrentou a Marta cara a cara. Mas a Marta, muito convicta, disse: "Tu és o mais velho, por isso devias ceder ao Carlos. Ele é a esperança da nossa família. Ele não suporta a menor injustiça. E daí se ele tiver um pouco de frio?" acrescentou ela, o que atingiu o Lucas bem no ponto fraco, como uma faca afiada. Na minha vida passada, a Marta tinha sido igualmente parcial, dando todas as melhores coisas ao Carlos. No fim, ela até ajudou o Carlos a expulsar-nos de casa, levando tudo o que tínhamos. O Lucas perdeu completamente a cabeça. Ele gritou com a Marta: "Estou farto de ceder a ele. Se continuares a ter favoritos, então, leva-o e sai daqui. Não nos arrastes para baixo", bradou ele, deixando a Marta intimidada com a fúria dele. Ela ficou pálida e moderou-se durante algum tempo, não se atrevendo mais a mexer nos mantimentos às claras. Mas eu conseguia perceber que o ressentimento dela para com o Lucas crescia dia após dia. Os olhos dela estavam cheios de veneno. Ela não parava de deitar olhares a mim e ao Lucas, a tramar qualquer coisa. O Carlos e a Joana, amargurados com a redução dos mantimentos, estavam a fervilhar de rancor. Queixavam-se muitas vezes pelas nossas costas, a dizer que o Lucas e eu estávamos de propósito a dificultar-lhes a vida. Eu sabia que a Marta nunca iria simplesmente deixar isto passar. Ela estava certamente a tramar vingança em segredo, querendo esmagar-nos debaixo dos pés e ficar com todos os mantimentos para si. Que partidas sujas nos iria ela pregar? A noite eterna continuava gelada. A vida na aldeia estava cada vez mais difícil. Naquela manhã, gritos desesperados vinham de uma das casas da aldeia. Era o bebê recém-nascido deles, que tinha subitamente ficado com febre alta. A situação era crítica. Por causa da noite eterna e da chuva gelada, não podiam levar o bebê à cidade para tratamento. Tinham ficado sem remédios em casa há muito tempo. Só podiam segurar o bebê e implorar por remédios de porta em porta. Os aldeões eram bondosos e simples. Todos ajudaram, mas toda a gente estava a ficar sem remédios. Não havia remédio nenhum para a febre. Alguém lembrou-se de que o Lucas e eu tínhamos armazenado remédios. Então, correram para o bunker com o bebê, a implorar por ajuda. Naquele momento, o Lucas e eu estávamos fora, a verificar as estradas. Só a Marta e os outros dois estavam no bunker. O aldeão ajoelhou-se, com o bebê nos braços, e implorou desesperadamente a Marta por remédio para a febre. Disse que, se ela pudesse salvar o bebê, trocaria todo o trigo que tinha, mesmo que isso significasse entregar até ao último grão. Mas a Marta fez uma cara fria e sem coração. Ficou sentada junto ao fogo, sem se mexer. Disse que os remédios eram para sua própria família, e não para estranhos. Ainda gozou, dizendo que os miúdos dos labregos não valiam nada desde o nascimento. É só uma febre. E tu estás a fazer um escândalo? O miúdo pode até nem sobreviver. Por que desperdiçar os remédios? Ao ver isto, a Joana tentou imediatamente aumentar o preço. Ela disse ao aldeão: "Queres remédio para a febre? Está bem. 10 quilos de trigo por um comprimido. Nem 1 grama a menos." O Carlos também se intrometeu, dizendo que era um negócio justo. "Se não queres, então vai-te embora. Não fiques por aí a perturbar o descanso deles." Ao ver o bebê em estado crítico, o aldeão ficou furioso e desesperado. As lágrimas escorriam-lhe pelo rosto. Quase envolveu-se em luta com os três. Mas com o bebê nos braços, não se atreveu a agir. Só podia continuar a implorar. Aos poucos, mais aldeões juntaram-se à volta. Todos estavam indignados com o que os três estavam a fazer. Todos chamavam-lhes desumanos, sem humanidade nenhuma. Mas a Marta e os outros dois não cederam. Estavam mesmo decididos a aumentar o preço. O bebê piorou ainda mais. Se não conseguisse tratamento a tempo, a vida dele estaria em perigo. O Lucas e eu conseguiríamos voltar a tempo? Um aldeão segurava um bebê nos braços. Implorou à porta do bunker durante mais de meia hora. A voz dele estava rouca. A Marta e os outros dois não lhe queriam dar nenhum medicamento. Ainda por cima troçavam dele. Disseram que ele estava ali para os enganar e ficar com os medicamentos. Cada vez mais aldeões se juntavam à volta. A raiva deles continuava a aumentar. Alguém começou a bater com força na porta do bunker. Furiosos, insultaram os três por não fazerem nada. Naquele momento crítico, eu e o Lucas voltamos. Ao ver o que se passava e ao ouvir o que os aldeões tinham para dizer, fiquei imediatamente furiosa. Atravessei a multidão e irrompi no bunker. Peguei em antipiréticos e anti-inflamatórios da arrecadação. Dei-os ao bebê imediatamente. Depois limpei a testa do bebê com água morna, para baixar a febre. O Lucas, entretanto, gritou com a Marta e os outros dois. Acusou-os de não terem um pingo de humanidade. Ficaram ali parados sem fazer nada. Nem sequer poupavam um bebê. Mas a Marta ainda estava a arranjar desculpas. Dizia que estava a tentar poupar os medicamentos. E se nós ficássemos doentes? Então é que ficávamos sem nada. A Joana também interveio,
a dizer que os aldeões podiam resolver o assunto sozinhos. Não podiam estar sempre a contar conosco. Contar conosco. Olhei para eles friamente. Vocês comem a nossa comida, usam as nossas coisas, e ainda têm o descaramento de dizer isso? Este medicamento é meu. Dou-o a quem eu quiser. Não é da vossa conta. Tratei do bebê, enquanto também acalmava os aldeões. Disse a todos para não se exaltarem. Ao fim de um bocado, a febre do bebê foi baixando. A respiração do bebê ficou muito mais estável. Os aldeões finalmente suspiraram de alívio. Não paravam de agradecer a mim e ao Lucas, mas os olhares que lançaram a Marta e aos outros dois eram gelados. Eu sabia que, depois disto, o ódio dos aldeões pelos três tinha chegado ao auge. Já não os aguentavam mais. Olhei para Marta e para os outros dois. Eu já tinha tomado a minha decisão. Eles só iriam arranjar mais confusão aqui. Podiam até arrastar-nos com eles. Eu tinha de encontrar uma maneira de os expulsar da aldeia. Eu havia de os fazer pagar pelo que tinham feito. Mas eles recusaram-se a sair. Como é que eu hei de me livrar destas 3 pragas? Assim que o bebê ficou fora de perigo, a raiva dos aldeões ainda ardia. Dirigiram-se todos à casa do presidente da Câmara Costa, a relatar todas as más ações da Marta e do seu bando. Provocar brigas, acumular mantimentos, especular com os preços, deixar pessoas a morrer, empurrar o Sr. Silva ao chão, maltratar o Max, todas, sem exceção, imperdoáveis. O presidente da Câmara Costa já estava farto deles, e as queixas dos aldeões só alimentaram a sua fúria. Decidiu levar os aldeões a confrontá-los, exigindo um pedido de desculpas, a devolução do que tinham lucrado com a acumulação e uma indemnização pelas despesas médicas e pelo trauma do Sr. Silva. Naquela tarde, o presidente da Câmara Costa levou uma dúzia de aldeões à porta do bunker. A balbúrdia fez a Marta e o seu bando empalidecer. O Lucas e eu ficamos apenas a olhar, sem levantar um dedo para os impedir. Eles é que se meteram nisto. Não podem fugir ao castigo que merecem. O presidente da Câmara Costa apontou o dedo na cara da Marta, enumerando as suas más ações uma a uma, exigindo que pedissem desculpas ali mesmo, que entregassem todos os cereais e gado que tinham obtido com a especulação, e usassem parte disso para indemnizar o Sr. Silva. A Marta quis armar uma cena, mas com os aldeões a deitarem-lhe olhares fulminantes, ficou com as pernas a tremer e não se atreveu. De má vontade, disse ao Carlos para ir buscar as reservas escondidas. A Joana, incapaz de deixar isso para lá, murmurou entre dentes sobre o porquê de o fazerem. Mas um jovem aldeão ripostou que era porque tinham enriquecido com o sofrimento das pessoas e empurraram um velho e deixaram-no a morrer. O que fez a Joana calar-se de medo, de cabeça baixa. O Carlos demorou imenso tempo a mover aquilo, com os olhos cheios de veneno, lançando olhares de ódio ao Lucas e a mim, como se nos odiasse por não estarmos do lado dele. Depois do pedido de desculpas e da devolução, o presidente da Câmara Costa avisou-os para não voltarem a arranjar problemas ou seriam expulsos para o frio gelado, e só então, os aldeões se dispersaram lentamente. Quando eles se foram embora, a Marta descarregou tudo em nós, culpando-nos por, de propósito, deixarmos os aldeões abusarem dela. O Carlos e a Joana também se juntaram ao ataque, fazendo-se de vítimas. Lancei-lhes um olhar frio. Vocês fizeram isto a vocês mesmos, e não tem ninguém para culpar. Por isso, se voltarem a armar confusão, os aldeões nem vão precisar de levantar um dedo porque nós próprios vos vamos pôr na rua, deixando os 3 sem palavras, sem que ninguém ousasse responder. Naquela noite, quando me levantei, vi a Marta a esconder sorrateiramente meia embalagem de rações secas dentro da camisa. Os olhos dela esquadrinharam o espaço. Eles claramente não iam comportar-se, e esconder rações significava que não estavam a preparar nada de bom. Depois de os aldeões virem exigir uma explicação, a Marta e os outros 2 acalmaram bastante. Já não se atreviam a causar problemas abertamente, mas desleixavam-se a toda a hora. Até guardavam secretamente as suas próprias rações, na esperança de as poupar e esconder. O Lucas e eu reparamos, mas não os confrontamos. Apenas ficamos mais atentos à arrecadação. E eu andava sempre com a chave. A perna do Sr. Silva ainda não tinha sarado. Todos os dias, levava medicamentos e trocava-lhe os pensos. Ele segurava minha mão e só ficava a suspirar. Ele disse que a Marta e os outros nunca mudariam, e disse-nos para ficarmos de guarda. Sorri e acenei com a cabeça. Eu sabia que precisava de me manter alerta, mas se eles se atrevessem a causar problemas outra vez, eu já não os iria poupar. Ao meio-dia desse dia, eu estava a organizar os medicamentos. Reparei que faltava um frasco pequeno de antibióticos. Era o de reserva do Sr. Silva. Era uma dose forte, suficiente para vários usos. Fiquei imediatamente em alerta. Virei-me e vi a Joana com migalhas no canto da boca, com os olhos a desviarem-se, sem me querer encarar. Onde está o medicamento? Perguntei friamente. A Joana gaguejou que não sabia. A Marta interveio rapidamente, para amenizar as coisas. A Marta, a dizer que eu podia tê-lo perdido, ela chegou a puxar a Joana para trás, a tentar escondê-la. O Lucas viu isto, e revistou imediatamente as mochilas deles. Como era de esperar, ele encontrou os antibióticos na mochila da Joana. Havia também várias barras de ração escondidas ali ao lado. A prova estava mesmo ali. A Joana já não podia negar. Ela baixou a cabeça e confessou que queria esconder o medicamento e vendê-lo,
mais tarde por um preço alto. O Lucas ficou tão furioso que quase bateu nela, mas eu impedi-o. Já que gostas de esconder coisas, entrega todos os teus mantimentos. Receberás as tuas rações diariamente, disse eu friamente. Ai. Os três ficaram relutantes, mas não se atreveram a resistir. Pensei que isso os manteria na linha. Mas nessa noite, um ruído fraco veio de fora do bunker. Estarão eles a planear sair às escondidas e causar problemas outra vez? Ouvimos um barulho fora do bunker. O Lucas e eu trocamos um olhar. Levantamo-nos em silêncio. Fomos às apalpadelas até a porta no escuro. Espreitamos pela fresta. Ao luar, duas figuras saíam furtivamente da aldeia. Eram o Carlos e a Joana. Ambos carregavam embrulhos cheios. Estavam claramente a esconder alguma coisa. Para onde vão eles? Sussurrou o Lucas. Abanei a cabeça. Estava cheia de dúvidas. Para além da aldeia, a noite eterna estava cheia de perigos. Só podem estar a tramar algo se arriscam sair. Seguimos-los em silêncio. Vimos-los dirigir-se à antiga loja de animais. Pareciam estar a carregar comida seca e roupas quentes. A meio do caminho, pararam. Agacharam-se na neve, a sussurrar. O Lucas e eu escondemo-nos atrás de uma árvore. Conseguíamos perceber o que diziam. Iam à cidade procurar algo de valor e levavam a Marta com eles. Nunca mais teriam de aturar-nos. Então estavam a planear fugir e queriam recolher mantimentos na cidade. Nesse momento, ao longe, os lobos uivaram. Era assustador e penetrante. O Carlos e a Joana tremiam de medo. Não se atreveram a dar mais um passo. Viraram-se e correram de volta. Caíram-lhes algumas coisas. Não pararam para as apanhar. Escondemo-nos rapidamente. Depois de irem embora, fomos ver o que tinham deixado cair. Encontramos um mapa da cidade entre as coisas. Marcava a localização de vários supermercados e farmácias. De volta ao bunker, a Marta ainda fingia estar a dormir. Ergueu-se de repente, quando ouviu os nossos passos. Perguntou nervosa ao Carlos e à Joana onde tinham estado. Gaguejaram que tinham saído para apanhar ar. A Marta, obviamente, não acreditou neles, mas não insistiu. Olhei para o mapa escondido na bagagem. Estava a ficar desconfiada. Estavam atrás dos mantimentos da cidade. Irão arriscar-se novamente? Depois do lobo uivar, a aldeia ficou ainda mais tensa. Os aldeões não se atreveram a sair, com medo de encontrar animais selvagens. O Lucas e eu reforçamos a cerca à volta do bunker. Também espalhamos cal na entrada. Isso evita escorregões e serve de aviso. O Max parecia sentir o perigo. Todos os dias ficava de guarda à porta do bunker, de olho bem aberto. A Marta e os outros deixaram de falar em ir embora, mas ficaram ainda mais atentos. Ofereceram-se para ferver água e cortar lenha. E andavam sempre por lá a puxar-nos o saco, a dizer que queriam explorar as estradas conosco. Eu percebi logo as intenções deles. Eles só queriam seguir-nos para encontrar um caminho seguro para a cidade e saquear mantimentos. É demasiado perigoso lá fora. Vocês fiquem no bunker e fiquem de olho nos mantimentos. Recusei, redondamente. O sorriso na cara da Marta desapareceu num instante, mas ela ainda forçou um sorriso e disse: "Bem, tenham cuidado. Nós tomamos conta do lugar." Mas quando voltamos de lá fora, descobrimos que tinham mexido na porta do armazém. A fechadura não estava partida, mas a marca que eu tinha deixado estava deslocada. O Lucas verificou imediatamente os mantimentos. Faltavam 2 bidões de gasóleo e alguns pacotes de bolachas. Não admira. Foram a Marta e os seus 2 comparsas. Deviam estar a preparar-se para fugir, a esconder mantimentos, secretamente. Chamei os 3 à atenção. Mas eles não assumiram. Ainda viraram isso contra nós, acusando-nos de lhes termos armado uma armadilha. Mesmo quando estávamos a discutir, os aldeões começaram a gritar à porta do bunker. Disseram que tinham encontrado pegadas de animais no limite leste da aldeia, diretamente para o bunker. Toda a gente ficou imediatamente tensa. Desnine pegaram em ferramentas e ficaram de guarda. A Marta e os seus comparsas ficaram brancos como a cal, a encolherem-se num canto, a tremer como folhas. Mas eu reparei que o Carlos estava a esconder o gasóleo no casaco. Ele estava a tentar fugir no meio do caos. As pegadas da besta estão a aproximar-se. Os aldeões reuniram-se perto do bunker. Tinham pás e katanas nas mãos. Estavam prontos para tudo. O Lucas disse-me para levar o Max e esconder-me no bunker com os aldeões. Ele ficou lá fora com alguns dos aldeões mais novos para ficar de vigia. A Marta e os seus 2 comparsas encolheram-se no fundo do bunker. Não ousavam sequer respirar. Mas a lata de gasóleo nos braços do Carlos estava à mostra. Eu vi-o claramente. Ao fim de um tempo, vários uivos de lobo voltaram a ouvir-se, mas nenhuma besta apareceu. Deve ter cheirado a cal e não ousou aproximar-se. Os aldeões soltaram lentamente um suspiro de alívio. O Lucas voltou para dentro do bunker. Quando todos estavam prestes a sair, a Marta gritou de repente: "A minha comida desapareceu. E um aldeão deve ter lá roubado?" Um grito que provocou imediatamente um alvoroço. O presidente da Câmara Costa franziu o sobrolho e disse: "Os aldeões nunca fariam uma coisa dessas." Ou seja, a Marta estava claramente a procurar problemas. Eu sorri, ironicamente. Apontando para a lata de gasóleo do Carlos, disse: "A comida não desapareceu, mas se tivéssemos perdido 2 latas de gasóleo, alguém poderia ter aproveitado para fugir, não é?"
deixando o Carlos pálido. Ele escondeu rapidamente a lata atrás das costas, mas já era tarde demais. Os aldeões tinham visto tudo. Eles explodiram, gritando que os 3 eram uns casos perdidos, enquanto o presidente da Câmara Costa tremia de raiva. Ele decidiu na hora expulsá-los da aldeia. A Marta tentou armar outra confusão, mas 2 aldeões agarraram-na pelos braços. Ela não se conseguia mexer. Quando estávamos prestes a expulsá-los, ouviu-se de repente um forte estrondo fora do bunker. Misturava-se com os gritos dos aldeões. O Lucas saiu imediatamente a correr para ver o que se passava. Eu segui de perto. Encontramos um aldeão atingido por um objeto desconhecido. Estava caído na neve, inconsciente. E na neve, mais longe, apareceu um rasto de pegadas enormes. Eram várias vezes maiores do que as pegadas de lobo. O que é isto? Vimos pegadas enormes. Todos entraram em pânico. As pegadas eram do tamanho de uma palma com bordas afiadas, não como as de um lobo ou de um cão selvagem. O aldeão inconsciente estava a sangrar da testa. A respiração dele estava fraca. Peguei no kit de primeiros socorros e tratei-o. Lucas, entretanto, reuniu alguns aldeões para seguir as pegadas e ver o que se passava. Disse-nos para mantermos a porta do bunker fechada e para não sairmos. Aquela mudança súbita assustou Marta e os outros 2 de tal forma que ficaram aterrados. Já não se atreveram a insistir para ficar. Continuaram a implorar que não os expulsássemos, dizendo que havia monstros lá fora e que sair significava morte certa. Olhei para o estado lastimoso deles e não senti nem um pingo de compaixão, mas também sabia que não era a altura de os pôr fora. O perigo desconhecido lá fora era mais assustador do que eles. Passada mais de 1 hora, Lucas e os outros voltaram com caras sombrias. Disse que as pegadas iam até ao bosque fora da aldeia e desapareciam a meio do caminho. Parecia que a coisa tinha voltado para o bosque, mas podia voltar. Os aldeões aterrorizados disseram todos que queriam mudar-se para o bunker. O bunker tinha muito espaço e era mais seguro. Lucas e eu concordamos. Nessa noite, o bunker estava cheio de pessoas. Toda a gente se revezou para ficar de vigia, sem ousarem baixar a guarda. Marta e os outros 2 encolheram-se num canto. Quando ninguém estava a olhar, pegaram secretamente na comida seca que os aldeões tinham guardado e enfiaram-na na roupa. Eu vi claramente, mas não os confrontei logo. Naquele momento, precisávamos de toda a ajuda. Quando passasse esta crise, acertaríamos contas com eles. De madrugada, o aldeão de vigia gritou de repente: "Está a chegar!" Algo embateu na porta do bunker com um baque surdo. A luz do fogo tremeluziu. Todos pegaram em ferramentas e olharam nervosamente para a porta. Marta gritou de terror, mas Carlos pôs-se de pé num instante e avançou para a porta do bunker. Estaria ele a tentar abrir a porta e render-se? Ou haveria outro esquema? Episódio 28. Depois de o fogo afastar os monstros, eles nunca mais apareceram. A noite eterna foi se dissipando lentamente. A luz do sol rompeu as nuvens e derramou-se. A chuva gelada parou e a temperatura foi subindo lentamente, pondo fim ao longo apocalipse. Passou mais um mês. A eletricidade e as comunicações na cidade foram totalmente restauradas. As equipas de resgate limparam as estradas entre a cidade e o campo, e a sociedade voltou completamente ao normal. Por isso, depois de falar com Lucas, decidimos vender a casa na cidade, pois guardava demasiadas memórias dolorosas da nossa vida passada, e não havia ninguém, nem nada que quiséssemos manter. Queríamos ficar no campo, com os aldeões que se tinham apoiado mutuamente durante o apocalipse, e construir uma vida juntos. O bunker tinha testemunhado a nossa vingança e a nossa determinação. Mas, no fim, era demasiado rudimentar. Então, com os mantimentos que nos restavam, construímos uma casa nova em folha, ao lado do bunker, onde a luz do sol entrava pelas janelas, quente e luminosa. E o Max sentiu-se completamente em casa no novo lugar, correndo pelo quintal todos os dias, e deitando-se à porta ao sol quando se cansava, já sem medo nem ansiedade, enquanto o Lucas, que sempre teve jeito para arranjar coisas e simplesmente não conseguia ficar parado, ofereceu-se para reparar as ferramentas agrícolas partidas dos aldeões e reforçar as suas casas, por vezes, até liderando os aldeões mais novos na construção de armazéns, o que tornou todos na aldeia gratos por tudo o que ele fazia. Eu organizei os mantimentos restantes e abri uma pequena mercearia na entrada da aldeia, vendendo artigos de primeira necessidade como óleo, sal, molho de soja, vinagre e os medicamentos que sobraram, mantendo preços justos apenas para facilitar a vida ao pessoal. E todas as manhãs, quando abria, os aldeões vinham às compras e conversar sobre coisas do dia a dia, cheios do calor da vida cotidiana, uma paz que nunca conheci na minha vida passada. E nos nossos tempos livres, o Lucas e eu levávamos o Max a passear pela aldeia, passeando pela margem do rio enquanto o gelo derretia, cumprimentando e brincando com os aldeões que encontrávamos, vendo os miúdos correr à luz do sol, e os idosos sentados às portas, a absorver o sol, enquanto cheiros de comida se espalhavam de todas as casas. O meu coração encheu-se de emoção. Na minha vida passada, congelei até morrer na rua. E embora a imagem da morte trágica do Max às vezes me viesse à mente, já não me abalava. Tudo o que restava era gratidão.
Grata por termos renascido e reescrito o nosso final trágico. Grata por termos vingado a nossa dívida de sangue e nos livrarmos da Marta, do Carlos e da Joana. Ainda mais grata por, no auge do apocalipse, termos criado laços tão preciosos com os nossos vizinhos, e com todo aquele sofrimento no passado, agora tenho o meu amado ao meu lado, o meu fiel cão a fazer-me companhia, e pessoas boas e simples à nossa volta.